preguiça, inveja, gula, avareza, luxúria e ira. Compõem a lista dos classificados pela Igreja como pecados. Embora o mundo tenha evoluído, o medo inconsciente do castigo divino se tornou um pensamento difícil de ser vencido. Mas quando essas ideias passam por um processo de esclarecimento, elas podem ser compreendidas de forma mais profunda e esclarecedora. Ao invés de acreditar em pecados, entendemos que os erros precisam ser reparados e que, na verdade, toda ação gera uma reação. É a lei da causa e efeito que rege a vida. Novamente juntos. O programa Vida Além da Vida conta com o apoio cultural da Livraria Cultura Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje vamos falar sobre o pecado. Mas que pecado! A mulher carrega, até hoje, o pecado de ter seduzido Adão. Então, esta lenda tornou-se popular. Na sedução, a mulher é a pecadora. E a Igreja Católica sempre usou o pecado de maneira com que, na hierarquia do sacerdote, dos postos hierárquicos, o único que está isento de pecado é realmente o cargo maior. No caso, o Papa, infalível. Agora, será que alguém que está aqui na Terra pode dizer que não peca? É o verbo mais conjugado aqui na Terra. Eu peco, tu pecas, ele peca. Nós pecamos, vós pecais e eles pecam. Então, se eles pecam, quem pode nos dar absolvição? A absolvição só pode ser dada por aquele que descobre que errou. Porque o pecado é o erro quando, na ignorância da criatura, ela mesma não sabe que está errando. Então, hoje, graças a Deus, tem muita gente que peca, como nós dissemos. É o verbo mais conjugado, mas tem muita gente que já sabe que o pecado é de todos nós e quanto menos errarmos, menos nós vamos ter para acertar futuramente. Mas o assunto é tão bom e fala tão bem dentro da nossa doutrina espírita, porque Deus, em sua infinita misericórdia, quando nos deu a terceira revelação, nos deu exatamente a solução para o pecado. Nós podemos pecar, por que não? Não temos ninguém que diga se é pecado ou não é pecado, mas nós vamos ter que assumir hoje, amanhã ou depois de desencarnarmos. Então hoje nós temos as nossas companheiras Roseli Galves, Liriaci e Lurdinha falando sobre o pecado. E elas também não estão livres de pecar, hein? Por isso, vamos ouvi-las também. É bom estar novamente com vocês no quadro Doutrina e Aplicação. Hoje conosco Roseli Galves e Maria de Lourdes Cabral. O tema escolhido para o nosso bate-papo é pecado. Rose, como definir pecado? Então, esse pecado é uma palavra que nós julgamos até bastante pesada, né? E o que seria o pecado, então? Seria transgredir normas, leis, né, regras que socialmente seriam aceitas como que não se deveriam transgredir. Então, pecar seria errar, por quê? Porque nós estaríamos transgredindo essas leis e essas normas. E o pecado, né, estaria, então, diretamente relacionado à questão do erro. E o erro, quando muito forte, enfim, o erro nos levaria a um sentimento de culpa. Então, eu acho que esse é o segmento, né? O pecado significa errar
e errar significa tomar consciência do seu erro para não ter que posteriormente trabalhar com esse sentimento de culpa, que nos libertaria desta sensação de ter errado, de ter transgredido com as normas e as leis aceitas por aquela sociedade. Pegando um gancho com aquilo que a Rose acabou de dizer, Lurdinha, como se manifesta na pessoa esse sentimento de culpa e quais as suas consequências? Claro que a nossa consciência é quem rege, né, o nosso comportamento. E quando nós sabemos que nós incorremos em falha, em erro, nós temos isso gravado no nosso íntimo. E com isso nós vamos adquirindo aí um comportamento contrário àquilo que é normal. E quando a Rose falou de erro, de transgressão, nós lembraríamos também da transgressão da lei divina, né? Do erro que até a igreja cataloga muito isso, os 7 erros capitais, né? Então, o homem, ele vai aprendendo com as suas experiências a viver melhor. Se ele sabe que ele transgrediu uma norma, ele sabe também que vai haver uma penalidade decorrente disso. E essa penalidade pode ser pela justiça humana e pela lei divina. Então nós temos que trabalhar isso na nossa mente, no nosso espírito, para que nós aprendamos a não errar tanto. Espíritas que somos, e portanto somos cristãos, né? Exato. As leis que nós temos como parâmetros, que nós temos como direção para não errar, seriam os ensinamentos de Jesus. Então nós temos o caminho, né? O caminho para nós cristãos está bem definido, né? A lei do amor. Então todas essas leis nós temos como parâmetros para não errar, não entrarmos nesse processo de sentimento de culpa. E Rose, eu ia mesmo perguntar isso para você. Como a doutrina espírita explica o erro, presença na trajetória do ser humano? Bom, se nós estamos na Terra, é porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. E se somos espíritos imperfeitos, nós erramos, estamos constantemente errando. E a doutrina espírita, através da beleza, né, que Deus nos propicia através da reencarnação, nós temos a oportunidade de trabalhar com essas nossas imperfeições que geram esses erros que nós constantemente, no nosso cotidiano, estamos cometendo. Então a doutrina espírita, ela vem esclarecer, né, que somos espíritos imperfeitos, por isso erramos, mas nos traz também a responsabilidade de tomar consciência desses erros e nos corrigirmos. E para isso nós temos essas diversas vidas, nas diversas encarnações, um tempo aí que não seria, não diríamos assim, um tempo ilimitado, porque nós precisamos aprender a correr sempre atrás do prejuízo, né? Errar menos. Errar, todos erramos. Mas eu lembro de uma pessoa amiga uma vez que era exercendo um cargo de chefia, né? Conversando com o seu funcionário, o funcionário falou, mas todo mundo erra. Ele falou, então procure errar menos. Porque se todos erramos, erre menos, evite o erro. Exatamente. Porque Deus também não tem pressa. Ele nos cobra em suaves prestações, né? E isso nos mostra também na lei de causa e efeito, né, que sempre nós temos aquilo que não está adequado é porque ela já vem de um passado.